Quando nós conversamos, né, Miriam, e pensando na sua participação, fiquei pensando assim, puxa vida, do que eu converso com a Miriam? Porque você aborda tanto, é claro, você tem alguns focos mais específicos, mas você tem um passeio tão tranquilo por algumas áreas, economia, política, democracia, que fica até difícil achar uma brecha. Mas desses assuntos todos, e todos são importantes, acho que nesse momento mais premente é uma conversa sobre a democracia, as instituições, não só no Brasil, né, mas no mundo. Como é que você está vendo isso, o que está acontecendo e, sobretudo, mais importante, como a gente simples do dia a dia, cidadãos, como é que a gente deve agir, né? Como é que a gente se porta nesse momento para ajudar a garantir esse ambiente democrático que custou tanto para ser construído. Pois é, esse é um grande patrimônio, a democracia é um grande patrimônio. Tem gente que fala assim, mas os meus problemas não foram resolvidos. Não foram mesmo, porque os problemas vão sendo resolvidos aos poucos. Mas num ambiente democrático, você tem chance de ser ouvido, de cada segmento da sociedade ser ouvido. Isso aqui é o importante na democracia. A democracia não é um fim, ele é um caminho. E ela vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Nesse momento, a democracia está sob ataque. Vários valores democráticos estão sendo discutidos e colocados em dúvida até por governantes aqui no mundo. Então, a gente precisa reforçar nosso compromisso com a democracia. A gente levou uma longa caminhada e chegou no momento, teve toda aquela luta, as diretas, Ulisses, a Constituição. Então, a gente ali, esse é o arcabouço. E ali a gente vai discutir os nossos problemas e tentar resolver. A democracia, ela tem uma força que ao mesmo tempo é a sua fraqueza. Porque ela é vulnerável, porque ela tem que ouvir até os seus inimigos. Então, quem defende o fim da democracia acaba tendo espaço para falar na liberdade de expressão que é a democracia. Então, é preciso saber quando que aquele grupo que defende o fim da democracia começa a se tornar perigoso para as instituições, quando ele começa a tomar decisões ilegais. E aí a democracia se protege. Uma ditadura está protegida, porque ela pega os seus supostos adversários, tranca, tortura, manda embora, manda para o exílio. A democracia não faz isso. Mas todos falam a mesma coisa. Olha, está polarizado, não pode, a gente tem que ouvir o outro. Mas me parece que a gente sempre fala para que o outro ouça, né? E a gente não aplica para a gente mesmo. Como fazer um exercício pessoal de ouvir mesmo, de fato baixar todos os conceitos que nós temos arregados, que a gente acha que é a verdade absoluta, e compreender que o diferente pode também estar correto. Às vezes o diferente não está correto, mas você precisa ouvi-lo para você entender o que o levou àquela conclusão, né? Muita gente apoiou ideias autoritárias recentemente no Brasil. Então, eles estão certos? Não, eu não acho que eles estão certos. Você pode achar que eles estão certos. Eu acho que eles não estão certos. Mas é preciso ser capaz de ouvi-los para saber por que eles chegaram naquela conclusão. Eu cheguei à juventude no meio de uma distopia política, numa ditadura. Então, eu vi o que é a falta de diálogo, eu vi o que, às vezes, pessoas que eu considerava boas pessoas, pessoas com bons valores e princípios, e que achavam que aquele era um bom governo, né? Porque eles não tinham as informações. A ditadura ela impôs a censura à imprensa, e então as informações não circulavam, né? Mesmo informações importantes para a saúde das pessoas, como, por exemplo, todo mundo se lembra ou é muito jovem, mas ouviu dizer do período que era proibido falar sobre um surto de meningite que houve no Brasil. Me lembro. Então, sem essas informações, as pessoas tomavam decisões, às vezes, não, esse governo ele está resolvendo o problema. Então, acho que isso me preparou para essa capacidade eh, de achar que o mais importante na democracia é ser capaz de ouvir o que o outro tem a dizer e tentar convencer. A democracia é a arte do convencimento. É muito interessante quando você fala, é muito auspicioso, né? Porque você, do que eu estou entendendo claramente, tem uma visão, não sei se a palavra é otimista, mas você vê um futuro. E quando você fala, a gente não anda para trás, a gente anda para frente, o futuro obrigatoriamente é isto. Eu fiz uma reportagem em 2017, viajei pelo Brasil inteiro, que eu adaptei meu livro História do Futuro para essa reportagem. E eu queria contar só uma historinha, que eu fui lá naquela pontinha do Rio Grande do Norte, lá, parece que o Brasil faz a curva, lá naquele cantinho, lá para visitar umas, umas pessoas que arrendaram a terra
uma parte da terra para botar as torres eólicas, né? E eles ganhavam royalties com isso, e com isso, o que que eles fizeram com esse dinheiro a mais? E eu fui conversar, e eu cheguei lá para conversar com o seu José Antunes. Chegou: "Ô, seu José Antunes, tudo bem?", e tal. E ele tinha, na época, 78 anos, e ele falou: "Ah, me chama de Zé Peneira". Eu sempre fui chamar de Zé Peneira, que desde menina eu estou aqui peneirando, e eu comecei a peneirando farinha, e comecei a ganhar a vida. E ele tinha transformado esse dinheiro extra num aumento de produtividade da sua propriedade, né? E, além disso, investido na educação dos netos, que Olha, falou que uma das netas estava, inclusive, fazendo medicina. E, na hora que eu estava indo embora, já tinha parado de gravar, ele falou assim: "Se a Excelência", me chamou de Excelência, "se a Excelência me der o prazer de voltar, vai encontrar tudo melhorado". E eu pensei: seu Zé Peneira acha que o futuro vai ser melhor, que se eu voltar na terra dele, na propriedade dele, vai estar melhor. O que que eu faço com esse pessimismo? Eu jogo fora e vou continuar acreditando que o futuro vai ser melhor. Que nem seu Zé Peneira me disse naquele dia: "Não desista do seu sonho. Não desista do sonho de um Brasil mais justo, inclusivo, um Brasil que respeite os indígenas, os negros, que inclua as mulheres, que proteja as mulheres, que proteja todas as pessoas que tenham deficiências, que inclua, que ajude a transpor todas as barreiras para ter todas as possibilidades". Não desista desse sonho. Não desista do sonho de uma Amazônia protegida, uma Mata Atlântica protegida, um Cerrado protegido, um Pantanal protegido, o, o Pampa, a Caatinga, tudo. Todos os nossos biomas são importantes e conversam entre si, né? Então, não tem um que possa ser desprezado. Não desista, porque se você desistir do sonho, aí nós não teremos mesmo esse futuro. Então, nesse tempo de distopias políticas, de saúde, de todas as distopias parece que resolveram nos visitar no ano de 2020, que a gente continue querendo esse Brasil que a gente sonha, porque ele é possível.